Edu pede que relaxe, mas ela diz que só conseguirá relaxar quando passar a fronteira e diz que deve estar sendo difícil para ele. Ele sugere ouvirem uma música, e ela diz que seria bom. Ela diz que terá bastante saudade de tudo. Gerson diz que terão de alugar um jatinho e conta que pegou dinheiro de sua mãe, fazendo tudo por Maria do Carmo, não se perdoando caso seja pega. Renato fala com o Capanga e diz que dará tudo certo para surpreender Caio. Paula pede que agilize para que Maria não ultrapasse a fronteira. Gerson pede para dirigir, por ser mais rápido, mas ela pede que não encha o saco. Edu comunica que chegaram, e Maria diz para terem coragem, pois passarão. Gerson diz que pegarão Máfia do Carmo, mas Paula diz que será o que Deus quiser. Maria entrega o passaporte e Edu, o seu. O oficial averigua tudo e sai correndo. Edu diz que vai sentar a mão neles, mas Paula diz que não adianta mais fazer algo, pois já estão analisando os documentos. Maria questiona se está tudo certo, e Edu pergunta se podem seguir. O homem pede que espere um momento. Paula vê o delegado se aproximando e diz que Maria está perdida. Maria vê tudo. O delegado questiona se achava que iria conseguir enganar a polícia. Edu pede que conversem, mas o delegado deixa claro que ele também será detido por ser cúmplice da fuga fracassada. Maria diz não querer ir presa, mas o delegado diz que ela demonstrou que tinha muita coragem ao falsificar os documentos e tentar atravessar a fronteira. A sucateira fica mal por ter posto Edu nisso, mas ele afirma que veio por decisão própria. O delegado abre a porta e o policial a retira do carro, mesmo implorando para não ir para a cadeia. Ela acaba saindo e Edu desce também. Ela é levada pelos policiais e Edu a acompanha. Os jornalistas cercam a viatura, questionando se tem algo a declarar, mas não são correspondidos. Eles são levados para a delegacia. As matérias sobre Maria, afirmando ser inocente, circulam. Armênia jura que não sabia. Gerson pede que acredite, alegando que não sabiam. Saldanha diz que Guida também era secretária, mas Armênia diz não saber com quem ela vai para a cama e que não faria tudo isso. Neiva diz que ela deveria ter providenciado pessoalmente os passaportes, pensando no estado emocional em que sua filha se encontra. Gerson diz que isto está doendo bastante e Armênia conta que não está nem conseguindo dormir à noite. Neiva diz não saber o que entendeu, pois não importa e nem tem motivo para essa discussão, já que sua filha está novamente na cadeia sem culpa alguma. Todos se comovem com o sofrimento da mãe. Jonas diz ser um cúmulo tudo isso, alegando que Laurinha conseguiu acabar com Maria, jurando ser um absurdo. Mariana diz que pode obrigar Renato a mudar o depoimento dele, e Jonas questiona como. Ela diz que usará chantagem, pois sabe de tudo a respeito dele, incluindo Yolanda e as falcatruas na do Carmo, sendo inúmeros podres, e assim o maldito ficará apavorado. Jonas questiona se teria coragem de se expor dessa forma, e ela afirma que fará isso. Jonas recebe uma ligação, avisando que não pode voltar agora, pois está resolvendo assuntos delicados, mas acaba sendo demitido pelo próprio patrão, sem a menor consideração. Mariana questiona o que foi, e Jonas conta que foi despedido, achando ótimo que pressione Renato. Ela pede que conte o que está escondendo, e ele afirma que contará tudo no meio do caminho. Renato diz ter certeza de que Jonas estava sabendo da história dos 300 milhões de dólares, plantando Ângela ali, enquanto ele mesmo plantou Odete na casa dos Figueroa. Guida acha Odete mais tonta que Ângela, mas Renato revela que ela conseguiu pegar o dinheiro no quarto de Jonas sem problema algum. Ele conta que pegará o dinheiro e partirá, pois Mariana contará tudo agora que Maria está presa, para pressioná-lo. Guida diz que ele é apenas testemunha no caso de Maria, mas ele afirma que Mariana pode fazer a história toda se voltar contra ele. Guida diz que deveriam ter saído do Brasil mais cedo, mas ele afirma que levantaria suspeitas, contando que seu plano era perfeito, Mariana louca, Maria presa. Ele diz que Mariana é perigosa demais, não querendo testemunhas. Ela pede que não se precipite. Ele afirma que irá fugir e ninguém porá a mão no dinheiro. Guida diz que, se não fosse por ela, Maria teria fugido para o Paraguai. Ele diz que ela foi formidável. Ela diz querer ficar com ele para sempre e o beija. Ele diz querer mostrar o quanto está agradecido, pois lhe comprou um presente que ela jamais esquecerá, um punhal de faca. Ele diz saber o quanto ela gosta de coisas que cortam, que ferem. Ela diz que nem tanto, mas ele afirma que escolheu o presente certo para ela, aferindo. Jonas e Mariana veem a cena. Renato chama Guida de vagabunda e percebe que está sendo observado. Jonas o chama de assassino,
e Renato diz que matará mais um e sai correndo. Jonas diz que devem chamar a polícia, mas Mariana fica histérica. Jonas exige que telefone para a polícia, e ela sim faz. Maria agradece a Ademar por ter vindo. Ademar diz que este é o melhor presídio que poderia estar. Ela questiona o que farão, e ele afirma que aguardarão um inquérito, impossibilitada de liberdade neste momento, pois um juiz jamais atenderá esse pedido, já que queria sair do país. Maria diz que será a maior injustiça desse mundo ficar presa ali por causa de Laurinha. Ademar diz que está sendo muito difícil provar a inocência dela. Ela questiona se terá forças para suportar tudo isso. Ela questiona por Edu. Edu conta que lhe fizeram 1000 recomendações e o puseram para fora, pois é primário e tem bons antecedentes. Ele diz que, se pudesse, trocaria de lugar no presídio com Maria. Guga diz que infelizmente ele não pode fazer nada. Ele afirma que isto é culpa dele, pois, se não fosse ele, não estaria nessa situação, tudo por ter rejeitado o amor de Laurinha. Guga questiona como ele imaginaria que Laurinha inventaria algo assim. Edu diz que deveria ter sido mais inteligente, assim salvaria a mulher que ama, mas agora a situação não tem jeito, já que Renato não quer salvá-la, xingando-o de 1000 nomes. O helicóptero está a todo vapor e Renato se prepara para a chacina. O delegado diz que queria que o colega visse essa cena. O responsável pelo caso de Maria questiona se tem alguma relação com a sucateira, já que Renato diz que viu todo o empurrão do alto da sucata. O delegado diz que Renato acabou de cometer esse crime a sangue frio. Jonas diz que ele não é um cidadão tão respeitável, mas o delegado não dá a mínima. Mariana diz que pode dar várias informações a respeito de Renato. O delegado fica desacreditado. Adriana diz que ele é o homem de sua vida, rasgando elogios. Caio diz que ocorreu um pumba, alegando que acabou. Ela afirma que eles foram feitos um para o outro, mas ele diz estar preocupado. Ela diz que não deveria ter falado sobre a pessoa que estava os observando, mas Caio diz estar tudo muito estranho. Eles veem o helicóptero se aproximar e chamam por ajuda. Eles percebem Renato com a arma e saem correndo. O maldito recarrega a arma e começa a atirar. Ele erra todos os tiros e carrega novamente. A correria continua. Renato tenta mais uma vez e erra novamente. Ele joga granadas e erra mais uma vez. O helicóptero sobrevoa, mas mesmo assim erra novamente. Eles continuam correndo. Ele erra mais uma vez. Caio e Adriana continuam fugindo, entrando numa fenda. Adriana questiona quem é esse louco, e Caio sugere que a Terceira Guerra Mundial tenha começado. Ela diz que eles morrerão e desmaia. Renato os perde de vista. Armênia diz que Rafael já está solto. Ele e Alaide se abraçam. Lena comenta que Armênia ficou boa depois que ajudou Maria do Carmo. Armênia diz que não sabia que Guida era cúmplice de Renato. Rafael diz que na delegacia já estão falando mal dela, e Lena diz que ela está suja em Santana. Armênia começa a se lamentar, e Alaide diz que ela só permitiu a abertura do Labodeguita por causa do advogado. Ela sai choramingando. Lena diz, bem feito. Alaide e Rafael se amam. Armênia continua se lamentando, dizendo que não merece isso. Moreira diz que todos ficaram bravos com o que aconteceu com Maria. Ela volta a repetir que não tem culpa. Moreira chama de dedo duro, mas ela afirma que é uma boa senhora e não pode ser pisada pelos vizinhos do bairro, contando que até a delegacia está falando dela. Ela conta que não sabia que Renato e Guida tinham um caso. Moreira diz acreditar nela. Ela volta a se lamentar. Ele começa a consolá-la, dizendo que precisa de férias para que o bairro esqueça. Ela questiona se está certo, e ele confirma que nunca deu um conselho errado. Gino duvida que Maria fique com Gerson, já que, por culpa dele, foi pega na fronteira. Geraldo diz que Gerson é agarrado na saia da mãe e comenta que Edu estava do lado de Maria. Gerson se irrita, chamando-os de panacas, já que os três são filhinhos da mamãe. Gerson afirma que Ingrid está os fazendo de otários, e os dois concordam. Ingrid os cumprimenta, e eles se viram. Ela rodeia, mas eles viram novamente. Ingrid conta como foi dispensada e que nenhum dos três quer mais nada com ela. Alaide começa a sentir dores e questiona se chegou a hora. Ela diz que vai ser agora. Ingrid chama Lena. Renato continua sua busca. O helicóptero pousa. Renato desce, e Caio e Adriana percebem de quem se trata.
Renato diz que vasculharão a ilha para matar os dois e pegar o dinheiro. O piloto reclama pelo gasto de munição, mas Renato diz que saberá retribuir. Mariana recebe o café. O delegado conta que a clínica confirmou tudo, questionando o porquê de ter sido internada. Mariana conta que ele queria que parecesse louca, pois descobriu muitos crimes dele. Jonas conta que trouxe o caseiro. O caseiro conta sobre a morte de Vicente, provocada por Renato. O delegado ouve tudo atentamente. Ângela dá seu testemunho sobre sua irmã Manon e a relação com Renato, e o porquê de ter ajudado Jonas. Mariana conta que, no início, desconfiava de Ângela por achar que estava junto de Franklin e Renato. Jonas conta que Renato matou Franklin e que o mesmo tentou estrangular Mariana. Mariana conta que presenciou a morte de Franklin e de Guida, explicando como ela e Jonas viram tudo. Paula conta que levantou o primeiro caso de Vicente, mas ela e Jonas só encontraram barreiras. Jonas conta que nunca descobriram uma prova concreta, pois Renato foi muito cuidadoso. O delegado diz que a polícia dormiu feio, tendo de encontrar Renato custe o que custar. Paula questiona se Maria pode se beneficiar, mas o delegado diz que isso não tem nada a ver. Alaide e Rafael chegam ao hospital. Ingrid diz que deveria ser tudo programado. A bolsa quase se vai, mas Ingrid consegue pegá-la. Rafael percebe que ela está grilada, e Alaide diz que bateu um medo, questionando se o bebê nascerá com saúde. Rafael tem certeza de que sim, mas ela afirma que foi uma gravidez cheia de confusão, e ele pede que pense positivo. Lena leva a filha. Rafael pede a Deus que seu filho nasça bem. Neiva conta que não tem dormido nada nem relaxado, pois só pensa em sua filha novamente no inferno sem ter feito nada. Ela conta o quanto tem pedido às santas para libertar sua filha. Saldanha diz que ela com certeza conseguirá, pois tem bastante fé, se aproximando, mas ela diz não querer mais essas intimidades. Ele pede que subam para acabar com esse climão entre eles. Ela afirma que estão bem um com o outro, mas ele afirma que não fazem há muito tempo. Ela diz que estão muito bem, mas mudou tudo, pedindo que entenda de uma vez por todas, pois ele tem sido um grande amigo, lhe dando bastante força e fazendo companhia, somente como amigo. Saldanha diz ter pensado que reataram, mas ela diz que não esqueceu o que aconteceu. Ele diz que já jurou 1000 vezes que não teve culpa, mas ela diz que viu com seus próprios olhos. Saldanha chama a turca de louca, relembrando tudo o que ela já aprontou, pedindo que acredite. Ela diz que sofreu muito e aprendeu que não pode julgar mais ninguém, permitindo que fique ao seu lado somente como amigo, pois, como companheiro, nunca mais. Ele diz que a ama muito além da amizade, mas ela diz que é melhor que vá embora, pois não pode lhe dar nada além da amizade. Ele entristece e parte. Neiva o observa pela janela e fica pensativa pela casa. Ela se emociona e começa a chorar. Saldanha sai da casa cabisbaixo e se senta no degrau. Ele pede que não faça isso, pois ela é tudo para ele. Moreira comemora na rua e conta para Saldanha que Armênia topou ir para o Boqueirão com ele. Gerson a proíbe, mas ela deixa claro que irá. Geraldo a adverte, mas ela conta todo o guia turístico. Gino também a proíbe, mas ela exige respeito. Geraldo diz que ela ficará ali tomando conta deles. Gerson diz que sentará a mão nele, mas Armênia relembra todos os prejuízos que teve, os 30 carros, o bug, o hospital e muito mais. Ela diz que precisa descansar um pouco, mas os filhos dizem que ela não irá com o quitandeiro e a levam para cima. Ela exige que a ponham no chão. O parto está acontecendo. Alaide está feliz da vida. O cordão umbilical é cortado. O neném chora. Rafael questiona se demora tanto, mas Lena diz que depende. Ingrid pede que se acalme, mas ele afirma estar impaciente. A enfermeira o chama, e ele se desespera. Renato e o comparsa cavam. Caio pede que partam. Adriana pede que se acalme. Caio questiona o que ele está cavando e pede que aproveitem. Renato diz que os dois devem ter caído no mar. O comparsa confirma. Eles continuam correndo. Renato pega os 300 milhões de dólares. O comparsa diz que nunca viu uma nota de $1000. Renato diz que sempre sonhou com isso, pois agora é tudo seu. O comparsa relembra de sua parte, e Renato pede que pegue a chave de fenda para abrir isso. Ele se vira, e Renato golpeia com a picareta 2 vezes, dizendo ser uma pena ele não ter conhecido uma nota de $1000, pois é uma obra de arte, e parte, puxando a mala com o dinheiro.
Adriana e Caio chegam ao helicóptero e o adentram. Eles levantam voo. Renato fica para trás. Os dois gritam por socorro. Renato corre atrás do helicóptero, mas acaba caindo no chão. O helicóptero parte.